Meus irmãos queridos, por gentileza, abram as suas Bíblias para o livro de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, verso de número 14 a 26. E nós iríamos terminar esse estudo hoje, mas eu realmente imagino que vamos ter mais uma quarta-feira, com a licença do irmão Davi, ele que seria o pregador da próxima quarta. Mas para não ficar tão distante, vou pedir a gentileza de me ceder a próxima quarta-feira para pregar o término desse estudo, porque posteriormente eu quero começar uma série de estudos em Hebreus capítulo 11. Vamos falar bastante sobre fé, vamos falar sobre os heróis da fé. Mas antes, nós vamos falar sobre a fé e as obras. Eu peço a gentileza, se você puder, se caso não puder, não se constranja, mas fique em pé, por favor. Vamos ler Tiago capítulo 2, versos 14 a 26. Nós já fizemos a primeira parte desse estudo. E assim como eu disse, eu realmente imagino que nós vamos estendê-lo para a próxima semana. Tiago capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Os irmãos podem se assentar e nós vamos à presença de Deus em oração. Senhor, nós queremos em sua presença essa noite render graças por esse privilégio de estarmos reunidos com os irmãos que puderam estar aqui, pedindo também a sua bênção sobre aqueles que não podem por motivos conhecidos por ti, ó Deus. Eu clamo que o Espírito Santo dirija os nossos corações. Eu creio que saiamos daqui essa noite com convicções firmadas de que devemos ser homens e mulheres de fé, mas também de obras. Peço, Senhor Deus, que da mesma forma que Tiago quis incentivar os seus destinatários a compreenderem que a fé em Jesus Cristo não é uma fé vazia, mas é uma fé de atitudes, que também nós possamos aplicar essa verdade nas nossas vidas. Usa o teu servo para que transmita com integridade a tua palavra. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Assim como eu disse para vocês, meus irmãos, e eu creio que falei com vocês no último dia de janeiro, na última quarta-feira, nós não podemos confundir que Tiago está dizendo que para ser salvo é necessário obras. Você pode virar uma página na sua Bíblia e ler o verso 17 comigo, de Tiago capítulo 1, verso 17, que vai dizer o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então aqui, Tiago já deixa claro que a salvação ela não é por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus.
ele deixa claro essa verdade. Então, quando ele chega e exprime, então, essas lições aos seus destinatários, e é importante, se você ler o verso 1 do capítulo 1, ele vai deixar claro quem são os seus destinatários. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Então, os destinatários de Tiago eram os judeus. Ele estava falando com judeus. É claro que, posteriormente, alguns irmãos que não eram judeus leram a carta, mas as lições principais eram para os judeus. E é interessante, um dos comentaristas, ele coloca a seguinte informação. É possível que Tiago estivesse escrevendo para os judeus que, embora houvessem descartado as obras da justiça do judaísmo, tinham abraçado a noção equivocada de que, como as obras justas e a obediência à vontade de Deus não eram eficazes para a salvação, não se faziam necessárias. Assim, eles reduziram a fé a um mero consentimento mental dos fatos acerca de Cristo. Os judeus, eles tinham um apego muito grande à lei, e até os dias de hoje eles têm. Então, quando lhe era pregada a fé em Cristo e lhe explicava que não era necessário a guarda da lei, que não era necessário que eles cumprissem os requisitos da lei para a salvação, muitos, por vezes, davam de ombros, achando que a fé em Cristo era algo vazio ou simplesmente uma fé intelectual. Infelizmente, eu quero deixar bem claro para vocês que essa é uma situação que ocorre à exaustão em nossas igrejas hoje. Todas as vezes que eu vou levar o irmão Edson e sua família embora, nós passamos por algumas igrejas pentecostais e neopentecostais que estão abarrotadas de pessoas. E aí você pode pensar assim, puxa vida, por que tais igrejas elas estão cheias e nossa igreja está vazia? Além do que são grandes evangelistas, por vezes, muitos creem que para ser salvos, eles não podem pecar. Ou seja, quando pecam, eles perdem a salvação. Então, o simples fato de não estarem na igreja faz com que alguns entendam que eles perdem a salvação. E por isso eles começam a viver a vida cristã como se tivessem medo daquilo que poderia acontecer. Ou seja, eles não querem ser surpreendidos com a volta de Cristo e eles estando em pecado porque, teoricamente, você perderia a salvação. Nós entendemos que pela palavra de Deus a salvação ela não pode ser perdida porque ela não foi conquistada por nós. Você não pode perder algo que não foi ganho por você. Nós cremos em Cristo e pelo mérito de Cristo nós somos salvos. E essa é uma verdade que nós vemos uma dezena ou mais de uma dezena de versículos que nos ensinam essa verdade e confortadora de que mesmo que nós somos pecadores, nós não perdemos a salvação. Por quê? Porque nós fomos regenerados, nós fomos resgatados por Cristo. Só que, além disso ser uma coisa boa, isso também é uma coisa ruim. Porque existem muitos cristãos que agem como se fossem, usando a denominação maior do nosso país, católicos. A pessoa faz o que quiser, vive a vida que quiser, pode estar lá no carnaval, sambando, rebolando, fazendo o que for. Qual a sua religião? Eu sou católico. Às vezes você pode encontrar até evangélicos ali. E eu quero dizer isso, eu quero te dizer o quê? Que a sua religião não faz qualquer mudança em sua vida. A sua fé não muda nada daquilo que ele verdadeiramente crê. Então é esse conceito que Tiago quer mudar nos seus destinatários judeus. Quando ele começa a falar sobre a importância das provações, e posteriormente ele vai chegar no capítulo 2 e vai falar muitas outras coisas nos capítulos restantes, mas aqui no capítulo 2, especificamente nos versículos que nós lemos, ele quer combater a verdade de que a fé em Jesus Cristo não é um simples sentimento de alguém que está distante, não é uma fé vazia, é uma fé que não só transforma as nossas vidas, mas que diariamente nos faz buscar a Deus.
Se nós hoje estamos longe de Deus, como cristãos, nós estamos longe dos ideais pelos quais Deus nos salvou. Nós não estamos salvos para viver uma vida de prazeres e deleites nesse mundo. Nós fomos salvos para servir. Então, se hoje nós falhamos como cristãos, é porque nós não estamos mostrando para o mundo, não estamos mostrando para as pessoas que estão à nossa volta, como é bom servir ao Senhor. Como é a melhor parte das nossas vidas, o fato de nós entendermos que somos servos dele. Que assim como Paulo fala aos Romanos, nós temos o privilégio de chamar Deus de Pai. E para muitas pessoas essa é uma questão irrelevante, que não faz nenhum tipo de mudança na sua vida. Mas é isso que Tiago começa a dizer aqui no capítulo 2, versos de 14 a 26. Nós já falamos da outra vez que estivemos juntos, que essa é uma verdade do Novo Testamento, que a salvação é pela graça de Cristo. Que as obras são importantes para demonstrar uma vida de fidelidade ao Senhor. Você pode, por gentileza, abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 3, verso de número 3. Aqui nós temos João Batista falando com a sua audiência, com a sua plateia, e muitos iam até ele, querendo fazer a vontade de Deus, só que ele disse aos religiosos da época o seguinte: produzi, pois, frutos de arrependimento. Ou seja, aqueles que se arrependeram verdadeiramente, eles deveriam então produzir as obras de alguém que se arrependeu. Também, meus irmãos, Mateus capítulo 5, verso 16, vai dizer: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então o próprio Jesus deixando claro que as nossas atitudes, as nossas obras, elas demonstrarão a nossa fé. Por vezes as redes sociais, elas são uma maldição na vida das pessoas, porque não sabem que aquilo pode ser um laço na sua vida. As redes sociais, elas são hoje, para muitos jovens e adolescentes, um laço. Infelizmente, muitos acabam se perdendo na imoralidade que hoje em dia são as redes sociais. Se você não toma cuidado, se você não tem o devido preparo para estar em redes sociais, você pode ser uma vítima do diabo. E o diabo tem usado grandemente as redes sociais para afastar pessoas dos caminhos de Deus. Então, meus irmãos, o que nos é importante, e hoje eu quero investir um pouco de tempo nisso, é falar sobre as duas crenças principais. A crença intelectual e a crença que influencia as nossas vidas. Eu quero dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, existem coisas que na nossa vida você já estudou e aquilo não faz nenhum tipo de sentido para você, ou pelo menos aquilo não tem nenhum tipo de valor para você. Por exemplo, eu estudei muito matemática, muitos problemas e aquelas frações e, honestamente, para o ministério aquilo não me ajuda em nada, absolutamente nada. Mas eu sei que matemática é uma ciência que deve ser perfeita. Então aquilo eu sei que existe, mas aquilo não tem influência nenhuma para mim. Agora, se por exemplo, eu quero comprar uma coisa que a Kimberly vai me vender, e vamos dizer que a Kimberly fala para mim: pastor, isso daí custa R$30. Eu falo para Kimberly: eu quero 2. 30 mais 30, jovens, são quanto? 60. Então eu não vou chegar para a Kimberly, ou pelo menos a Kimberly não vai falar para mim: pastor, 30 mais 30 é 85. Ela não pode dizer isso para mim. Por quê? Porque nós sabemos que a matemática, uma ciência exata, 30 mais 30 é 60. Então, mesmo que eu estime a Kimberly, eu não vou pagar a mais por alguma coisa que ela está me vendendo por R$60. Ou seja, essa regra, ela é importante para mim e ela vai influenciar a minha vida. Ou seja, não vou pagar a mais por alguma coisa que é um valor
exato. Então esse é um exemplo para vocês entenderem o seguinte: a nossa vida, ela é governada por aquilo que nós temos por importante para nós. Existem coisas que governam as nossas vidas. Por exemplo, nós entendemos que para que o pão esteja em nossa mesa, todos devem trabalhar, ou aqueles que já se aposentaram, eles recebem mês a mês o seu sustento do governo. Nós sabemos que você não pode ficar em casa, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que aqueles que não trabalham não comem, ou seja, a preguiça não é um presságio para que pessoas fiquem em casa dizendo, eu vou depender de Deus e Deus vai encher a minha mesa. Não, a Bíblia ela deixa bem claro, vai ter com a formiga o preguiçoso. Ou seja, meus irmãos, o fato de Deus suprir as nossas vidas não tira a responsabilidade de, principalmente nós, pais de família, zelarmos para que nossas famílias tenham o básico. Ok? Ok. Sabemos que isso é algo que rege as nossas vidas. Nós sabemos que existem situações que na teoria deveriam funcionar, como por exemplo, as leis elas deveriam ser seguidas. Se todos seguissem as leis, nós seríamos um país melhor. Vide o Japão, um país onde as pessoas são mais educadas. No que diz respeito à lei, as pessoas vivem melhor. Então, se nós pudéssemos ser mais educados como sociedade, nós seríamos um povo muito melhor. Se não existisse a corrupção, se não existissem todas as situações terríveis que ocorrem em nosso país, nós seríamos muito melhores do que hoje nós somos. Então nós entendemos que certas questões, se governassem as nossas vidas da maneira correta, todos nós seríamos abençoados. Quando nós colocamos isso no campo da fé, a fé ela perdeu muito sentido hoje em dia, por conta de pessoas que não entendem a profundidade da fé. Qual que é a definição bíblica para a fé? Vocês se lembram? Se não se lembra, Hebreus capítulo 11, versículo 1, por favor. Alguém leia para nós, Hebreus capítulo 11, verso de número 1. Quem achou pode ler. Hebreus 11, 1. Então vamos lá. Quando a gente começar a falar sobre Hebreus 11, esse versículo é importante e eu já vou adiantar algumas coisas para vocês. Então a fé, nós sabemos que é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, certo? Quantos de vocês conseguem ver a eletricidade? Nós conseguimos ver o efeito da eletricidade. Como é que você sabe que ela existe? Bota o dedo na tomada lá e vê se não vai acontecer nada. Então existem coisas que nós sabemos que existem, nós vemos o seu efeito, mas os nossos olhos não veem. E isso influencia positivamente as nossas vidas. Até alguns séculos atrás, vamos dizer assim, né? As pessoas tinham que andar com lampiões nas suas mãos. Não tinham a facilidade de, como se o Eduardo apertar 2 ou 3 botões ali, nós ficamos à escuridão. Talvez com um clique no seu celular você pode ligar a sua lanterna e você pode sair na sua casa de madrugada sem precisar ligar a luz no rosto do seu marido ou da sua esposa. Então a eletricidade é algo que nós não vemos, mas temos certeza que existe. Como nós temos certeza que Deus existe? Como? Nós temos certeza que Deus existe pelas coisas que foram criadas. Salmo 19 fala sobre isso. Que o firmamento declara as obras de Deus. Nós podemos ver não só através das coisas que foram criadas, mas na perfeição de como tudo ocorre. Na perfeição do funcionamento do nosso ser. Como é impossível que tudo seja tão perfeito e funcione tão perfeitamente se fosse uma obra do acaso. Então eu já disse a vocês
que é necessário mais fé para crer que Deus não existe do que para dizer que Deus existe. Então, meus irmãos amados, tendo dito isso para vocês, volte lá para Tiago capítulo 2. Se você está em Hebreus 11, vire algumas páginas aí na sua Bíblia. E aí o capítulo 2 de Tiago, versículo 14, ele já vai começar dizendo o seguinte, vamos ler novamente. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Essa expressão, quando ele fala alguém dizer que tem fé, é a expressão máxima de toda essa passagem. É ela que governa essa passagem. Porque o que ele quer dizer? Ele não diz que essa pessoa tem fé verdadeira, mas que ela está dizendo que ela tem fé. Ou seja, as suas palavras talvez não correspondem com as suas atitudes. Por isso que ele fala, se alguém diz que tem fé, vamos seguir. E ele continua dizendo o seguinte, minha página virou aqui, mas ele continua dizendo o seguinte, alguém dizer que tem fé, mas não tiver obras. Ou seja, a forma do verbo descreve alguém que continuamente não exibe nenhuma evidência externa da fé que ele tem. Ou seja, alguém que diz que é um cristão, mas que não age como um cristão. É exatamente isso que ele quer dizer. Se alguém diz que tem fé, mas as suas obras não correspondem com as suas palavras, e ele continua dizendo, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ou seja, meus irmãos, a melhor tradução para isso aqui seria o seguinte, será que esse tipo de fé pode realmente salvar? Tiago aqui, ele não está dizendo, ou pelo menos não está contestando a importância da fé. Ele está deixando claro que uma pessoa que tem a fé salvadora, que creu verdadeiramente em Jesus, ela demonstrará nas suas atitudes a quem ela pertence. É isso e mais nada, meus irmãos. Nós falamos recentemente sobre a adoração no domingo de manhã. Existiam milhares de judeus naquele acampamento. Eles viram a presença de Deus na nuvem, na coluna de fogo, abrindo o Mar Vermelho, e pouco tempo depois eles estavam adorando a um bezerro que eles chamaram de Deus. Eles demonstraram aquilo que verdadeiramente havia nos seus corações. Existem muitas pessoas no decorrer desta igreja, nesses 36 anos, e aqueles mais antigos sabem, que muitos sentaram nesses bancos, abriram os hinos, cantaram como cantamos, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, mas que hoje estão perdidos nos seus delitos e pecados, vivendo a imoralidade do seu coração, chafurdados no pecado e demonstrando que nunca conheceram a Cristo de maneira verdadeira. Estavam sentados nesses bancos, cantavam, talvez tocavam, talvez sacrificavam através das suas ofertas, ou ajudando alguém, dando carona, fazendo qualquer coisa, mas nunca conheceram a Cristo como Salvador. As palavras, por vezes, não correspondem à realidade do coração. Então, meus irmãos, é isso que Tiago está dizendo àqueles judeus. Que mesmo que diziam que criam em Cristo, eles não podiam achar que simplesmente dizer que crê, eles eram salvos verdadeiramente. A fé salvadora, ela não é uma fé vazia. Eu nunca fui lá, não, na verdade eu já fui. Mas vamos dizer assim, eu nunca fui lá nos Lençóis Maranhenses. Meu sonho, eu acho lindo aquele lugar. Mas porque eu nunca fui, eu não posso dizer que não existe. Existem fotos, existem relatos de pessoas. Eu não posso dizer que é ruim se eu não estive lá, mas pessoas já estiveram. Aqueles que foram lá e provaram, eles podem dizer, é bom, é ruim, mas eu não. Aqueles que provaram o dom de Deus,
aqueles que provaram a salvação por meio de Cristo, eles não podem retroceder. Aqueles que retrocedem talvez nunca foram salvos de verdade. Existem pessoas que retrocederam, mas foram salvos. É Deus quem conhece os corações. Mas a nós é importante entendermos que a nossa fé ela não pode ser vazia. Os bancos dessa igreja demonstram por vezes como o nosso coração é falho. Como nós estamos longe do ideal de Deus. Porque assim como eu lhes disse, se nós disséssemos a vocês que se vocês faltarem nos cultos de domingo, vocês perdem a salvação, eu tenho certeza que 100% da audiência dessa igreja estaria aqui. Mas pelo fato de muitos entenderem pela palavra que nós não podemos perder a salvação, por vezes pessoas relaxam na sua vida espiritual e sequer têm o seu relacionamento diário com Deus. Como que pode então provar uma vida cristã satisfatória se no nosso lar nós não estamos buscando o mínimo de uma vida cristã decente? Se nós não estamos demonstrando a Deus que nós o amamos? Entendam, meus irmãos, a fé cristã ela não é uma fé vazia. Ela não pode ser simplesmente como as pessoas aí fora falam, eu sou evangélico. E está lá no bloco de carnaval, como aconteceu recentemente, um grupo de evangélicos sem vergonha, com perdão da palavra, dizendo que queria fazer um bloco de carnaval lá em Salvador porque queria evangelizar os foliões no carnaval. Sabe como que eles estavam evangelizando? Dançando. Vocês entenderam? Então, meus irmãos, esse tipo de coisa não existe. Não existe. Quando Paulo fala, fiz-me fraco para com os fracos, não quer dizer que Paulo saiu dançando samba com os demais judeus daquela época. Mas que ele entendia que ele deveria alcançar as pessoas onde quer que elas estivessem, mas não quando elas estivessem demonstrando o seu pecado. Não quando elas estivessem nos seus atos pecaminosos. Então, meus queridos, o argumento de Tiago não é que uma pessoa seja salva pelas obras, mas ele afirmou com vigor e clareza que a salvação é um dom de Deus, como vimos capítulo 1, verso 17 e 18. Ele não está condenando a profissão de fé que carece de prática, mas ele deixa claro que há uma espécie de fé que aparentemente está morta e ela não salva. E é esse tipo de fé que pessoas estão vivendo hoje em dia. Uma fé morta, uma fé vazia, que não demonstra absolutamente nada. Uma crença num Cristo morto, num Cristo vazio. É isso que muitos crentes vivem hoje em dia. Mas o Cristo que nós servimos, ele não é um Cristo vazio. É um Cristo ressuscitado. É um Cristo poderoso e que vai voltar. Que nós sabemos que, como servos dele, nós devemos o servir. Não quando nos é conveniente, mas devemos servi-lo todos os dias das nossas vidas. Quando Paulo fala aos coríntios, e os jovens estão carecas de saber nos acampamentos, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E aquilo que falamos, meus irmãos, no domingo, qualquer coisa que acontecer, inclusive aquilo que aconteceu de domingo para cá, todas as coisas cooperam para a finalidade que Deus quer nas nossas vidas, independente do que seja. Das menores situações às maiores. Deus está no controle de todas as coisas. Meus irmãos, nós não podemos aceitar a Cristo, ou pelo menos o cristianismo ele não deve ser apenas algo intelectual. Uma pessoa que crê em Cristo como seu Senhor e seu Salvador, aquele que declara com a sua boca que Jesus é o seu Salvador, ele tem a sua vida transformada. E isso é notório a todos que estão à sua volta. Nós não podemos deixar de brilhar a luz que está em nós. Então eu declaro para vocês que infelizmente nem todos aqueles que estão nas igrejas são crentes verdadeiros. Existem pessoas que sabem a Bíblia de cor,
que falam versículos, conhecem hinos, que participaram das nossas igrejas, mas que nunca foram salvos. E a estes, o Senhor vai lhe dizer, olhando em seus olhos um dia, eu nunca te conheci. É isso que Tiago, ele fala. Quando ele fala, eu vou só um pouquinho mais para frente, mas quando o Tiago fala no verso de número 19, volte lá, por favor, Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Vamos a alguns versículos. Irmão Davi, eu vou nomear alguns de vocês para a gente ser um pouco mais rápido. Mateus 8, 29 e 30. Irmão Paulo, Marcos 5, 7. Irmã Leila, Lucas 4, 41. Irmã Kimberly, Atos 19, 15. Vamos começar com Mateus 8, 29 e 30. Por favor, irmão Davi, leia para nós. E eles gritaram: o que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar e descobrir? Ora, uma grande manada de porcos estavam passando não longe deles. Ok. Marcos 5, 7. Lucas 4, 41. Atos 19, 15. Os versículos que foram lidos, eles demonstram uma verdade. Os demônios sabem quem é Cristo. Os demônios sabem quem é Deus o Pai, quem é Deus o Filho e quem é o Espírito Santo. Eles podemos dizer que eles são ortodoxos na doutrina, ou seja, eles creem na doutrina verdadeira. Mas a pergunta, eles serão salvos? Eles sabem quem é Cristo. Eles sabem que ele é o Filho de Deus. Mas eles serão salvos? Eles não serão salvos. Crer em Deus apenas não salva ninguém. Crer em Deus apenas não salva ninguém. Quando você pergunta lá fora, boa parte das pessoas vai te dizer, eu creio em Deus. Tiago responde, você crê em Deus? Ótimo. Os demônios não só creem, mas eles tremem. Os versículos que foram lidos demonstraram o respeito que eles tiveram pela pessoa de Cristo. Ao terminar essa noite, eu quero dizer a vocês e repetir que a fé cristã verdadeira, ela não é vazia. Se nós dizemos que cremos em Cristo e nossas atitudes não demonstram isso, talvez você nunca entregou a sua vida a Cristo. Independente de quem seja, se você nunca clamou a Jesus, que seja o seu Senhor e o seu Salvador, nunca foi salvo. Vamos terminar, você não precisa abrir. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O único meio de ser salvo é crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador e confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. Sem isso, ninguém pode ser salvo. Não importa quantos anos de igreja tenha, não importa quantas obras já tenha feito, se não clamou a Jesus, ao abrir os olhos no primeiro momento que você morrer, estará no inferno. Então, o que Tiago disse aos seus destinatários
é importante para todos nós. Nós, nossos familiares, todos aqueles que um dia se declararam cristãos ou dizem que creem em Jesus. As suas atitudes demonstram a veracidade da sua fé. Então, meus irmãos, se você crê em Jesus, e é isso que falaremos na semana que vem, isso vai influenciar a nossa vida. É impossível nós cremos em Jesus e isso não nos influenciar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em sua presença eu imploro a Ti que desperta aos nossos corações, aqueles que têm Cristo como seu Salvador, que esta verdade ela seja vivida por nós. Não como uma maneira de ofender pessoas ou de apontar o dedo, mas de nós podermos pregar o Evangelho, de nós podermos destacar que a fé em Cristo não é uma fé vazia. Mas se nós dizemos que cremos em Cristo, nós precisamos demonstrar com as nossas atitudes. Sabemos que não podemos perder a salvação porque ela foi conquistada por Ti. Sabemos, ó Deus, que pela graça nós somos salvos. E a graça que o Senhor tem derramado sobre nós não é porque merecemos, mas o Senhor nos salvou para que possamos ser testemunhas do seu amor. Se há alguém essa noite, Senhor Deus, cujo Espírito Santo tem direcionado o coração, que essa pessoa possa procurar ajuda, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Estar na igreja não salva ninguém. Crer apenas não salva ninguém. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos testemunhas do seu amor e a anunciarmos a tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem.